Ótimo dia a todos, espero que estejam todos com paz e saúde. Antes de eu iniciar aqui, mandar um... Só, Ademir, eu sou seu fã, cara. Isso que você faz é sensacional, né? Tem que ter muita coragem para fazer. Polêmicas à parte, às vezes a gente nem sempre concorda em tudo, mas eu sou muito fã desse trabalho que o senhor faz. Eu peço que vocês abram as Bíblias em Eclesiastes 7, versículo 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Alguma versão vai dizer no íntimo dos tolos. E se a gente trazer aqui para o nosso português contemporâneo, vai dar quase que um palavrão, né? No íntimo dos. Eu tenho uma notícia aqui. Hoje, nós vamos falar sobre ira, né? Antes de dar a notícia. Eu estava aqui um dia aí e o Luiz Carlos mandou uma mensagem para mim. A gente estava fazendo uma escala de mensagens aí e tal. E aí ele me deu um tema. Eu falei, beleza, Luiz. Vou orar e vou desenvolver esse tema. Aí no outro dia ele me chamou de novo. Eu estava comendo pastel na feira. Tem uma feirinha lá onde eu moro à tarde. Aí eu estava comendo pastel na feira e ele recebia a mensagem dele, né? Aí ele sugerindo, né, uma troca da data, uma troca do tema e tal. E eu, na hora, não pensei muito, assim, falar a verdade. Eu falei assim para ele, a gente começou a ponderar algumas coisas lá e tal. Eu falei, Luiz, faz assim então. O que você achar o tema que você achar que é melhor, aí você me passa e eu desenvolvo. Aí, de baixo pronto, ele já respondeu. Beleza. Peguei ali, terminei de comer o pastel, fui para casa. Aí já comecei a pensar naquilo, né? Quando eu, de fato, comecei a desenvolver, aí eu comecei a entender por que Deus trocou, né? Talvez a gente pode achar que foi o Luiz que trocou a mensagem e tal, mas como a gente tem a confiança de que Deus está no controle, eu comecei a entender por que Deus trocou aquele outro tema e deixou com que eu desenvolvesse esse tema aqui. Assim como na quarta-feira eu tinha comentado, né, que a aula estava servindo, não sei como ela atingiu você, mas ela me atingiu muito forte já desde o início. Essa aqui também é uma aula que me atinge muito. Quem me conhece aí de um tempo sabe que eu era meio esquentado aí no passado. Algumas pessoas conhecem minha mãe, né? Ela conta aí algumas histórias de quando eu era criança. Meus primos, acho que de vocês, eu acho que só o Clóvis tem contato com meus primos, eles também contam, né? Algumas coisas da minha adolescência e tal. E eu era muito explosivo. Era difícil o dia que eu não brigava na rua. Negócio de pipa, bola. E graças a Deus, Deus foi me moldando. E graças a Deus, hoje eu tenho um temperamento diferente. E essas coisas me fez eu lembrar. Esse tema hoje me fez eu lembrar do quanto Deus me mudou, do quanto hoje eu consigo controlar. Nem sempre. Infelizmente, às vezes o velho homem acaba florescendo novamente. Mas o quanto hoje eu consigo controlar essa minha ira, que outrora eu não conseguiria. Pois bem, para o Donizete não ficar chateado de novo, nós vamos falar um pouquinho de psicologia. O mundo tenta nos vender, às vezes, uma ideia, pensadores, estudiosos e tal, de que nós herdamos uma herança. Então, a raiva, a ação colérica, ela está no nosso íntimo. Isso não é verdade. Procure uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia. Se você colocar isso aí no Google, vai aparecer rapidinho. Que tem um artigo lá que eles falam sobre exatamente sobre isso, né? Sobre a falsa
ideia que a gente tem de que nós herdamos a raiva, né, a ação colérica. Isso não está no nosso cérebro. Nós não temos isso intrínseco dentro de nós. Então, é algo que nós desenvolvemos. E eu acho que boa parte de vocês também sabe que eu me formei na Metodista e tem uma tese de doutorado também lá, não sei se 2005, eu não lembro bem a data, mas na internet é fácil de você achar também, que ela está ligando a raiva diretamente a gastrite e a esofagite. Então, pessoal, nós não temos a desculpa de dizer que a raiva nós herdamos dos nossos pais, nós herdamos da nossa família, está na natureza humana. Para quem gosta de ciência, né, a ciência não comprova isso. Então a gente não tem essa desculpa. E outra coisa, a raiva nos deixa doente. Nós temos, às vezes, a ideia de achar que é normal, né, a gente ficar com raiva. E a Bíblia vai dizer isso. É normal que a gente sinta a raiva. Você fala, pô, então você está contradizendo o que você estava falando agora há pouco, né? Não. Nós vamos senti-la. O que nós não podemos é transmiti-la. Então, a transmissão da raiva, ela não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com estar no nosso cérebro, não tem nada a ver. Ela tem tudo a ver com a escolha que nós fazemos. Então, vou repetir. E acho que na maioria das minhas aulas você vai escutar isso. Eu estou falando para você, mas primeiro eu estou falando para mim. Né? E eu oro a Deus para que essa mensagem ela sirva, se não servir para você, que ela primeiro sirva para mim. E que eu, de fato, consiga continuar mudando isso no meu íntimo. Vamos abrir em Provérbios 25, 28. Voltando um livro aí. Hoje é diferente aqui, né? A gente falando sem ter a interação, né? Não, praticamente não. Essa mensagem é um monólogo, né? Só a gente fala. Eu sinto falta de vocês. São 19 anos lecionando, então eu acabei acostumando, né, com essa interação. Provérbios 25, 28 diz que como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Nós achamos que a raiva é uma defesa. Não é. A raiva é um sinal de fraqueza. Quando nós transmitimos a ira, quando nós nos comportamos com ações coléricas, nós estamos demonstrando fraqueza. Então, não é normal, não deve ser normal para nós o comportamento de raiva. Vamos falar novamente. Você pode sentir a raiva, e tem coisas que dão raiva e a gente sim. Uma série de coisas que acontecem. Se você um dia for assaltado, já fui assaltado, por exemplo, no momento você tem raiva. Você quer fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Né? Eu já contei para algum de vocês, eu cheguei a reagir num assalto. O que não é o indicado. Mas não é correto que a gente tenha... É lógico, vai entrar um pouco no instinto, a gente vai passar isso lá na frente, que na verdade é um instinto que a gente desenvolve, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E nós temos que trabalhar para que a gente tenha o domínio da nossa ira. Porque nós não estamos baseando em ciência. É lógico que a gente cita alguns artigos científicos para dar uma embasada. Mas nós estamos nos baseando na Bíblia, naquilo que Deus planejou para nós. E aí nós sabemos que esse é o plano perfeito. Nós sabemos que tudo aquilo que ele diz que nós temos condição de fazer, de fato nós temos condição de fazer. É claro que para uns vai ser mais difícil do que para outros, mas Deus nos capacita
através do Espírito Santo que habita em nós. Vamos fazer algumas leituras para ir embasando. Provérbios 29, versículo 11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, reprime, retém, controla. Agir com sabedoria é controlar a ira. Controlar a ira é agir com sabedoria. Não deve ser normal para a gente. Vou repetir isso aqui algumas vezes hoje. Não deve ser normal, até para que isso fixe na minha mente, para que eu tenha esse comportamento. Não deve ser normal a ira. A gente não deve estar preparado para rebater. E aí, o que eu digo rebater é rebater com ignorância, é rebater com raiva. E a gente sabe quando a gente programa isso. No nosso íntimo, a gente sabe. Quando alguém vem falar alguma coisa, a gente já fica esperando para naquela hora a gente, né, soltar. Já vou esperar aquilo que o fulano vai falar, para que na hora que ele falar, eu já vou dar no meio. Comigo é assim, não dou moleza não. Né? Então, isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal de que nós não temos um domínio sobre as nossas ações. Provérbios 22, versículo 24. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. A raiva, ela está diretamente ligada ao meio em que nós vivemos. A raiva, ela está diretamente ligada àquilo que nós achamos normal em fazer no nosso dia a dia. E o versículo 25 diz aí, se nós nos associarmos com pessoas que têm esse comportamento, é básico isso, né? Tem até aquele velho, mas bem velho, deitado, né? Aquele velho ditadinho que diz, me diga o que eu entendo antes, que te direi que és, e aí a gente vai ter alguns argumentos para contrariar, etc e tal, mas a Bíblia está nos dizendo aqui que nós vamos nos associar com o comportamento daqueles em que nós estamos junto, daquelas pessoas que nos acompanham, que nos cercam, em que a gente faz isso parte do nosso cotidiano. Eu tenho um histórico meio ruim, assim, principalmente jogando bola, né? Eu tenho inúmeras expulsões nessa minha carreira de jogador. E eu falo isso para você, não é com alegria, mas eu levei a Viviane 2 vezes para mim assistir jogar. E as 2 vezes que ela foi assistir eu jogar, as 2 vezes eu fui expulso. Uma eu briguei com outro cara e uma outra eu briguei com um cara do meu time mesmo. O juiz me expulsou porque eu briguei com um cara do meu time. E uma outra situação, são situações que me marcaram e me ajudaram a mudar. Eu lembro que nesse dia ela falou assim para mim, se isso é futebol, eu acho que você deveria fazer outra coisa e eu nunca mais vou ver você jogar. E, de fato, nunca mais ela foi. Uma outra situação que me marcou também, eu levei o meu sobrinho para me assistir jogar. E eu também briguei com um cara no campo. Cheguei em casa, aí ele foi e contou para minha irmã. Ele chegou na casa dele, né, contou para minha irmã. Falou que eu tinha brincado de lutinha. Ele era novinho, né? Falou, ô mãe, o Dindo brincou de lutinha lá no campo com o cara, né? A minha irmã veio, me chamou a atenção e falou assim, esse é o exemplo que você está dando para ele? Você está levando ele para o campo para assistir você ter esse tipo de comportamento? E uma outra coisa também que me marcou bastante, também me ajudou a controlar essa minha ira. Né? E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o grupo que a gente tinha lá naquele time tinha exatamente esse comportamento. A gente era brabão, né? A gente não corria da briga. Era macho, né?
Quando vinha um outro time e queria bater de frente, a gente batia, porque a gente tinha que mostrar que a gente era macho, né? E então, além de tudo, tinha essa segurança, né? Se eu estivesse sozinho, não sei se eu teria também esse comportamento. Mas eu tinha apoio no grupo. Eles tinham apoio em mim, eu tinha apoio neles. O que eu estou querendo dizer para você? Que é exatamente o que o versículo está dizendo aqui. Quando a gente se associa com essas pessoas, a gente tende a agir dessa mesma forma. A gente tende a encontrar apoio naquela situação, né? Então, isso faz com que a gente faça algo que talvez em outro momento a gente não faria. Mas aí nós temos o suporte para fazer. Em tudo na nossa vida é assim. Quando a gente tem o suporte, fica mais fácil a gente fazer, né? Tanto o bem quanto o mal. Então, fica esse primeiro alerta aqui. Devemos ter esse cuidado. E aí eu estou falando para você aquilo que acontece no nosso mundo secular, lá fora, né, fora do ambiente cristão. Na igreja não, né? Igreja, todo mundo tem o Espírito Santo, né? Todo mundo segue a palavra, né? Ninguém se ira na igreja, né? Não existe grupos. Imagina, eu vou me associar com outro irmão para fazer aquilo que é mal, né? Não existe isso aí, né? É coisa só da cabeça do outro, né? Às vezes quem está olhando aquilo está olhando com maldade, né? Infelizmente existe. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a, junto com outro irmão, se irar. É claro que não tem necessariamente as mesmas proporções que tem aí no mundo secular, nisso que eu acabei de comentar, futebol, etc. e tal, mas se bobear, chega às vias de fato. Se você for estudar a história das igrejas e aí das denominações, você vai perceber que essas denominações, grande parte dela é o que? É tudo disseminação uma da outra. O que aconteceu? Um homem, achando que estava sendo controlado pelo outro, querendo ter o domínio da situação, querendo ter o domínio das coisas de Deus, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e aí ele vai falar, agora eu vou montar a minha igreja. E é o que a gente vê esses pregadores aí hoje no dia a dia, né? Cada um tem a sua igreja. E é tão marcante isso que quando você fala alguma coisa, você não fala a igreja tal, você fala a igreja do fulano de tal, a igreja do pastor não sei quem, a igreja do apóstolo, né? Ainda tem a coragem de se intitular apóstolo. Enfim, se nós não controlarmos essa nossa ira, daqui a pouco nós vamos estar nessa mesma situação. Nós vamos estar querendo fundar a nossa igreja. Nós vamos abandonar a igreja de Cristo e nós vamos tentar assumir o controle da igreja. E isso é, infelizmente, muito comum em ver no nosso meio, né, o famoso meio evangélico, né? Não é o meio cristão, é o meio evangélico. Mas é conotações de palavra e a gente discute isso em outro momento. Vamos fazer uma leitura em Romanos 12, 19 até o 21, diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Deixa eu te dar um pano de fundo aqui. Quando Paulo escreve para os romanos, o que está acontecendo lá? E aqui, às vezes, a gente dá a impressão que ele está falando no trato com outras pessoas. Também é com outras pessoas. Mas ele está falando diretamente para a igreja, para o problema que estava ocorrendo exatamente dentro da igreja. O que acontece? Começou uma discussão lá entre os judeus e os cristãos por causa de um tal de Cresto, né, que é Cristo. Se você for ler a história, você vai perceber isso aí. Tem um decreto do imperador da época que chamava-se Cláudio. E aí ele, vocês estão tumultuando demais, ele fez um decreto lá e expulsou.
expulsou os judeus de lá, expulsou os judeus de Roma, pega o beco e vai embora. Aí passou um tempo, ele saiu do poder, caducou e tal, o pessoal voltou. Quando os judeus voltaram, os cristãos também que tinham ido embora voltaram, eles encontraram uma igreja dominada, se a gente pode dizer assim. Entenda, toda vez que eu falo igreja, nós sabemos que igreja somos nós, né, que a gente nos reúne como o corpo de Cristo. Acabou ficando uma palavra usual, né? Então, quando a gente se reúne na congregação. Se você estiver nos assistindo e tiver essa dúvida, nos procure que nós vamos esclarecer isso melhor para você. A Bíblia diz que cada um de nós somos uma igreja e juntos fazemos o corpo de Cristo. Voltando lá. Então, caducou esse decreto, o pessoal voltou, e aí começou a ter uma contenda. Porque os cristãos judeus, eles se achavam mais importantes do que os cristãos gentios. Ah, não, nós é que somos da linhagem, a gente que veio da herança, né, dos hebreus e tal, e aí eles queriam ter o controle da situação. Começou já um conflito. Paulo queria evangelizar a Espanha, depois lê lá Romanos capítulo 15. Ele queria evangelizar a Espanha. E para ele evangelizar a Espanha, ele contava com o apoio dos romanos. E a igreja estava em conflito. Então, o que ele escreve? Ele escreve essa carta, e aí, depois, eu tenho um estudo sobre a retórica de Romanos. Uma outra oportunidade a gente pode estudar sobre isso. Fica a dica aí para a liderança, para os comitês, os coordenadores. E então, ele vai juntar todo mundo no mesmo balaio, né? Aquela história que a gente já conhece, todo mundo é pecador, você fala que não é pecador, você está mentindo, todo mundo carece da graça de Deus, etc. e tal. E aí, lá no versículo 12, no capítulo 12, ele vai falar para as pessoas que eles têm que ter um comportamento cristão, vamos dizer assim, que não deve ter vingança. Irmãos, veja bem, é muito provável que você tenha tido um conflito com alguém na igreja, seja ele em qual escala for. Quanto mais tempo nós tivermos na congregação, vou tentar me policiar para usar as palavras nas conotações corretas, quanto mais tempo você tiver na congregação, maior é a chance de você ter tido um atrito com alguém. Né? Esse atrito, e aí é minha opinião, tá? Quero deixar bem claro isso, eu vejo como uma coisa natural. Nós estamos fazendo um trabalho, existe algumas vezes uma divergência de ideia, e nós temos um atrito. O que isso não pode gerar? Não pode gerar ira. Não pode fazer com que a gente ofenda o outro irmão, com que a gente tenha raiva, né, da outra pessoa. Nós temos a tendência de ficar remoendo aquela situação. Salmos 4:4, depois você deu uma lida aí, nós já lemos hoje lá na abertura o capítulo 4 de Efésios, né? Se você, na hora que se ligou, estava a abertura lá, você leu o capítulo do versículo, mas se você for avançar lá no final, versículo 26, você vai ver Paulo citando, né, o Salmos 4:4. E ele diz que nós podemos irar, o que a gente não pode é pecar. E aí no Salmos 4:4 ele vai um pouquinho além. Ele diz, quando você deitar, examine o coração. No travesseiro, examine o seu coração. Alguma versão vai dizer isso. Então, não estenda, não deixe a sua ira se estender. Você, nessa sua ira, e aí, voltando no contexto de Romanos, o que você vai fazer? Você vai impedir que o evangelho seja levado à frente. Você vai atrapalhar a pregação da palavra. Você vai atrapalhar o bom andamento da congregação. E é isso que Paulo está falando aí em Romanos 12, trazendo para esse nosso contexto aqui. Se vocês estiverem, um querendo vingar o outro, se vocês estiverem com atrito, vocês vão atrapalhar o evangelho. Vocês não vão contribuir em nada. Isso só vai trazer coisas negativas para o nosso meio. E nós temos que nos policiar para que a gente não tenha esse tipo de atitude. Vou dizer de novo. O atrito ele surgiu e ele vai surgir. Se você faz parte de algum comitê, principalmente, você vai entender isso que eu estou dizendo. Às vezes você quer fazer uma coordenação e as pessoas vão contra.
E aí você fica lá, hashtag chateado, né? Magoado. Também não vou fazer mais nada. Agora deixa fulano fazer, deixa fazer lá. Ele fala pra caramba lá, então tá bom. Deixa ele fazer lá agora. Eu também não faço mais nada, não. Agora eu vou lá, ó. Cruzo meus braços, né? Senta no banco lá, agora é aqui, ó. Eu tô... Né? Mas é isso que Deus quer? É esse o plano que Deus tem para nós? Quando você está fazendo alguma coisa, está fazendo para mim, você está fazendo para as pessoas que lá estão, ou você está fazendo primeiro para Deus? É lógico que a forma de nós fazermos para Deus é fazermos para os irmãos. Mas eu estou fazendo pensando que eu estou fazendo algo para Deus? Ou eu estou fazendo pensando que eu estou fazendo algo para o David, para o Newton, para o Maurício, para o Israel, para o Guto, sei lá. Quem é que for que seja, para o comitê X, para o comitê Y. Qual que é o nosso sentimento? Porque se eu sou focado em fazer algo para Deus, essas coisas elas vão me atingir sim, a gente é humano. Ninguém aqui também está dizendo que agora a gente é um robô e... Não. Né? Guto, ninguém está cerceando o seu direito de irar-se, né? A própria Bíblia ira. Mas ela cerceia o seu direito de expressar, de externar a sua ira, né? De ofender a outra pessoa. Quando nós começamos a nos irar, o que acontece é que nós acabamos querendo dominar e a gente começa a querer dominar o trabalho de Deus. A gente começa a esquecer que esse trabalho é de Deus e aí a gente começa a dominar isso. Eu quero chamar a sua atenção para Jonas. Então, depois leia lá em casa, são 4 capítulos, né, rapidinho, uma história que a gente já conhece de criança, principalmente quem frequenta a igreja de criança. Eu vim para a igreja de Cristo, já era velhinho um pouco, mas quando criança eu frequentei a igreja católica, né? Eu lembro de lá, a gente tá pintando o hominho lá dentro da baleia, tal, fazendo alusão lá à história de Jonas, né? Mas a gente vai ver lá no capítulo 4 que ele ficou hashtag chateado. Primeiro ele foge, né, dentro daquela história lá, aí Deus fala para ele ir lá, dar um recado pro pessoal de Nínive, ele foge, tem aquela tempestade e tal, Deus faz com que ele cai na água lá, e aí ele fica dentro de um peixe, Deus vai lá, resgata, beleza, ele vai lá e dá a mensagem pro pessoal. Mas aí ele queria que aquilo de fato acontecesse. Mas o pessoal se arrependeu. E Deus, na sua misericórdia, o que ele fez? Produziu arrependimento? Ótimo. Ele deu a salvação para essas pessoas. Ele não destruiu as pessoas, não destruiu a cidade. E assim vocês vão ver lá no capítulo 4. Mas aí Jonas faz o quê? Ele se ira, ele fica nervoso porque Deus não fez aquilo que ele tinha falado para Jonas que ele ia fazer. Olha que interessante. Quando nós ficamos nervosos, ele faz uma oração pedindo a morte. Olha que loucura, né? Não sei se a gente vai ter a loucura de fazer isso, mas às vezes com a nossa ação, nós estamos pedindo a morte. Mas qual que é a morte? A morte espiritual. Nós sabemos que se nós abandonarmos a fé, nós vamos morrer espiritualmente. Nós vamos morrer sem a salvação. Então, temos que ter o cuidado para que a ira não provoque isso em nós. A gente comece a achar tanto defeito no trabalho que aí a gente saia da igreja, que a gente saia da congregação. Fica intrínseco, né? E a gente tenha ações que também façam com que outras pessoas abandonem a igreja. E eu acho que não vai ser incomum você lembrar agora de alguém que já tenha deixado a congregação por causa de uma intriga, por causa de uma ira, uma história que depois você vai analisar, você fala, nossa, gente, tem cabimento a gente abandonar Cristo, porque aí eu não estou abandonando a congregação, eu não estou abandonando o fulano, o beltrano ou o ciclano, eu estou abandonando Cristo, eu estou abandonando a minha salvação, eu estou caminhando, são palavras que eu não gosto muito de usar, mas eu começo a caminhar para o inferno, né? Então, devemos nos policiar em relação a isso. E a nossa ignorância
pode fazer com que a gente queira controlar o trabalho de Deus, fazer isso que Jonas fez. Ele queria controlar, né? Depois Deus vai lá, dá um exemplo para ele, faz a planta crescer e tal, e ele fica, né, chateado quando a planta morre. Aí Deus vai lá e fala para ele, pô, você ficou chateado por causa da planta aí que você não fez nada para ela crescer e ela cresceu. Agora, eu que criei o povo, né, eu não vou ficar triste em destruir o povo? Então Deus mostra para nós que, embora as nossas ações faz com que a gente tenha um resultado da ira de Deus, e aí não da vontade de Deus se irar contra nós, e nós podemos ver isso nesse contexto aí de Jonas 4, a vontade dele é, de fato, levar a salvação para nós, mas é que às vezes o nosso comportamento faz com que o que caia sobre nós, de fato, seja a ira de Deus, não seja a bênção, a graça, né? Depois, Tiago, lá, capítulo 1, você provavelmente deve ter de cor isso aí, versículos 19 e 20, né? A gente tem que ouvir bem, mas demorar para falar, né? Ser tardio para falar. E aí no versículo 20 ele vai dizer: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Às vezes nós temos um comportamento colérico, ignorante, e a gente quer atribuir aquilo à justiça de Deus. A gente tem um embate com outra pessoa, com outro irmão, que seja, e a gente quer dizer aqui, quer nos apoiar, às vezes, no próprio ensinamento bíblico. Às vezes a gente discute, eu falo para você, quando eu já comentei isso várias vezes na escola dominical, logo quando eu comecei a estudar, eu entrava em alguns fóruns de discussão, né? E era, nossa, uma atitude, desculpa a palavra, mas trouxa. Eu entrava lá e eu queria meio que já entrava já para provocar as outras pessoas, né? Então eles começavam a comentar alguma coisa, eu falava, tá, mas baseado no que isso? Ah, no versículo tal, não sei o que, não, mas o versículo tal tá dizendo isso. Era muito mais para satisfazer o meu ego, né? Do que muito mais para mostrar que eu sabia, que eu tinha um entendimento bíblico, do que de fato para produzir a mudança daquela pessoa, né? Comportamento idiota. Eu tinha uma necessidade de homem, né, de macho, de poder, de querer mostrar o meu conhecimento. Então, eu achava que aquilo estava produzindo a justiça de Deus. Ah, não, vou combater esses evangélicos aí esses evangélicos, né, que fica distorcendo a palavra. E hoje eu vejo que isso não tem nada a ver com o que Deus diz para nós, tem nada a ver. Né? Na verdade, fazendo dessa forma, a gente muito mais vai afastar as pessoas do que aproximar, do que fazer com que ela, de fato, tenha interesse em conhecer o evangelho, né? Dizer a verdade, mas dizer com amor. Isso que tem que ficar para nós. Temos que falar, sim, a verdade, mas temos que falar a verdade com amor. Isso tem que... esse entrever, né, esse contratempo, tem que fazer com que a gente use essa oportunidade para externar, para mostrar o amor de Deus. Que a gente consegue contornar aquela situação e não tem necessidade nenhuma de ter briga, de ter discussão, né, de ter ações coléricas. E agora eu vou aqui tomando a nossa reta final. Depois você lê na sua casa aí Provérbios 15, 1. Não esteja preparado para uma resposta ríspida. Não esteja preparado para destruir o ambiente. Não esteja preparado para atingir a outra pessoa. Tire a maldade do seu coração. É isso aí que está dizendo em Provérbios 15, 1. Né? A resposta ríspida, ela só vai aumentar a ira. Então, quando nós sabemos que nós vamos ter o comportamento, e aí nós sabemos, primeiro porque nós nos conhecemos, e segundo porque o Espírito Santo vai nos acusar, então a gente sabe que em determinado momento a discussão ela vai se acalorar. Provérbios 17, 14 diz: quando estiver acendendo a sua ira, ou a ira do próximo, afaste-se, saia de perto. Esse é o conselho que fica. Não entre no embate, não deixe a discussão aumentar.
Se afaste da discussão, se afaste do problema, vai se acalmar. No mundo psicológico aí fora, né, Donizete? Vai dizer, respira, toma uma água, vai deitar, e aí você vai, se você procurar sobre isso aí, esses temas, você vai encontrar uma série de saídas aí para que você não externe a sua ira. E a Bíblia vai dizer para nós, se afaste do problema, vá fazer outra coisa. Não deixe essa situação tomar domínio sobre as suas ações. Provérbio 16, 32. Novamente ele vai dizer, controlar a raiva é sinal de força. Ele faz uma comparação ao homem que vai à guerra. Foi lá, destruiu, guerreou, dá a impressão que esse é o forte, que esse é o corajoso. Mas não. Ele diz que o que controla a ira, de fato, esse é o forte. Esse é que tem o domínio. Para finalizar, pessoal, vamos orar para que, novamente, estou falando para você, mas está servindo muito para mim. Vamos orar para que Deus provoque uma paz mental, se eu puder dizer assim, para que o Espírito Santo faça com que a gente tenha a paz na nossa mente, para que a gente consiga externar nas nossas ações, ações de paz, ações de comunhão, ações de agregação, não ações de divisão, que principalmente dentro do corpo, é claro, em todos os ambientes, aqui a gente acaba falando algo mais específico, mas esse mesmo comportamento que eu citei, que a gente tem dentro da igreja, às vezes a gente pode ter isso na nossa empresa, e aí a gente acha que a gente está discutindo com um outro colaborador, que seja, mas nós estamos fazendo com que a empresa se perca, porque o trabalho não vai ser desenvolvido da melhor forma. Da mesma forma com que nós fazemos também na congregação. No nosso lar, a gente começa a ter atitudes de raiva, e aí, se a gente procurar, a gente vai achar versículos específicos para isso, os pais devem provocar aí os filhos os pais, e tal, isso é bem já conhecido no nosso meio, e nós vamos fazer com que aquela engrenagem ali, que é a nossa família, aquela caixa de engrenagem, a gente vai fazer com que aquelas engrenagens quebrem, travem, e a engrenagem para de rodar. A família deixa de seguir o seu percurso correto, deixa de estar na congregação, seguir o caminho de Cristo, e vai ter inúmeras consequências, abalo emocional, abalo financeiro, e assim por diante. Então, todos os exemplos que eu dei aqui para a congregação, isso também vai servir para a nossa vida secular, principalmente, porque a gente nos reúne como congregação poucas horas em um mês, pouquíssimas horas em um mês, para ser mais sincero. Mas acabamos vivendo mesmo no nosso mundo secular aqui fora, e se a gente começa aqui cultivar essa raiva, essa ira, lá fora nós vamos também, dentro da congregação e fora da congregação, nós vamos tender a agir da mesma forma. E 1 Coríntios 15, 33, eu quero encerrar agora com essa leitura. 1 Coríntios 15, 33. A maioria de vocês, não sei se o versículo, mas às vezes a gente lembra da passagem, mas não necessariamente do versículo, Mas quando você bater o olho aí, provavelmente você vai já saber de cor, Não vos enganeis. As más conversações, em alguma versão você vai achar aí. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, é isso, pessoal. A mensagem que fica para nós hoje é essa. Seja no ambiente secular, na nossa casa, nos nossos amigos, na igreja. Não vamos nos associar com quem produz a ira. A ira, ela está diretamente ligada ao meio em que nós vivemos. Então, nós não podemos achar natural com que a gente produza a ira. Novamente, para finalizar, é aceitável
que a gente se ire, né? O que não é aceitável que a gente tenha, né, o sentimento de ira, e inúmeras coisas vai provocar isso na gente. O que não é aceitável é que a gente externe a nossa ira. Amém? Obrigado pela atenção. Que Deus nos abençoe.